Ele escreveu um dos capítulos mais importantes do judô brasileiro. 3 medalhas olímpicas, um PAN e vários títulos mundiais. No auge da carreira, foi considerado o melhor judoca do mundo. O atleta deu lugar ao educador e o tatame, escola de cidadania. Nosso convidado já chegou, medalhista olímpico, campeão mundial de judô, Thiago Camilo. Cara, que privilégio apertar sua mão. Bom dia, bem-vindo. Eu, como jornalista esportivo, tive o privilégio de cobrir 4 Olimpíadas. E aí a gente estava na cobertura e no gagarejo, na torcida pelo Thiago Camilo, pelo menos em Pequim e Londres. Privilégio tê-lo conosco aqui, Thiago. Como é que está a vida pós-carreira de atleta? Conta pra gente. Bom dia, bem-vindo. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um novo desafio, né? Eu falo que você tem que trocar um sonho por outro. Porque o meu sonho, quando eu tinha 14 anos, né, foi quando eu decidi que era o alto rendimento que eu queria para minha vida. Surgiu um sonho de ser atleta olímpico, de representar o Brasil e, quem sabe, conquistar uma medalha olímpica. E hoje, para você ter essa transição saudável, eu sempre colocava na minha mente, eu preciso trocar um sonho por outro. Porque senão você fica preso ao passado, né? Então, acho que o meu sonho hoje, os meus desafios hoje são muito ligados com a parte da educação, né? E todo o trabalho envolvido também, obviamente, diretamente com o esporte. O atleta deu espaço ao educador? Exatamente. Exatamente. Porque não existe... Acho que a educação, ela faz parte, né, da nossa vida. Você está o tempo inteiro aprendendo e o esporte, sem dúvida, tem uma função grande também. Então, acho que os dois, quando se complementam, né, você pega aí as grandes potências, né, eles estão muito alinhados nesses pilares, né, porque o esporte é desenvolvido na escola, né, nas universidades. Então, e o meu pai sempre foi um fã dos Estados Unidos, do modelo americano, e foi isso que levou, né, a nos colocar no esporte. É uma família de atletas, o meu irmão mais velho foi atleta da Seleção Brasileira de Judô também, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos, e o mais novo foi tenista profissional, foi 200 do mundo. Então, acho que o meu pai sempre pensou nesse formato. Bom, como atleta, a gente conhece a trajetória do Thiago. Vamos entender um pouco mais a trajetória dele como educador e como empreendedor através da Fundação Thiago Camilo. Já, já. Claro que eu não vou perder a oportunidade de entender um pouco mais o nascedor, o DNA desse grande atleta olímpico que o Brasil teve e tem ainda. Thiago, quando foi que você se descobriu apaixonado pelo judô e disse assim, eu quero fazer esse negócio aí? E quem foi que te inspirou? Bom, eu sou do interior de São Paulo, de Bastos, até perto daqui, Sim, né? Não é muito longe. É uma cidade onde a colônia japonesa é muito grande. Sem dúvida. Né? Meu professor imigrante. Das maiores do país. Né? Sensei Makakeba se instalou na cidade, né? A família começou a abrir uma academia de judô. E a academia foi sempre muito bem vista pela cidade, né? Como uma academia que formava cidadãos. Né? Meu pai, obviamente, na cidade não tinha muitas opções, uma cidade pequena, 20 mil habitantes, colocou os filhos para praticar judô. Então, meu irmão tinha 8 anos na época, eu tinha 5. Meu pai falou que no primeiro dia eu sentei na arquibancada com ele para assistir. Ele fala, você ficou me atormentando o treino inteiro. Eu quero. Mas pela vontade de acompanhar o irmão mais velho também. Sim. No segundo dia, eu comecei a praticar judô. Então, o meu pai fala, o meu professor também, fala que aos 7 anos, eu numa competição interna, né, da academia, o professor falou que eu tinha talento, né, para o esporte, que eu aprendia rápido, eu estava sempre muito atento nos ensinamentos passados. Qual o nome do mestre, perdão, Thiago? Sensei Ichiro Makakeba. Ele que descobriu o talento olímpico, Thiago Camilo. Sensei, eram 2, né, o Ichiro Makakeba e o Mark Miquiniotti, eram os 2 professores que cuidavam e administravam a academia. Então, desde aquela época, meu pai começou a me colocar nas competições, primeiramente interna, da cidade, da região. Isso foi crescendo, né, fui ganhando mais reconhecimento também, né, conquistando mais títulos. E o grande divisor de águas da minha vida foi em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Naquela ocasião, 2 atletas foram medalhistas olímpicos, o Aurélio Miguel e Henrique Guimarães foram medalhistas de bronze. Sim. E eu assistindo na sala da minha casa, no sofá, falei, pai, é isso que eu quero.
E ali foi começou toda a minha vida. Mudei para São Paulo, fiz parte do Projeto Futuro, que é um alojamento, um programa do governo do estado. E ali, 2 anos depois, né, em 2000, eu estava fazendo minha primeira final olímpica. Você estreou qual Olimpíada? Em Sydney? Sydney. Em Sydney. Como é que foi Sydney? Prata. Como é que foi Olimpíada? Como é que foi olimpiar em Sydney, pisar num tatame olímpico? Assim, foi um choque, né? Foi um choque primeiro. Haja cabeça, hein? Porque eu tinha 18 anos, né? Tinha recém-completo 18 anos. E 4 anos atrás eu estava em casa, né? Assistindo os Jogos Olímpicos sentado no sofá. E 4 anos depois eu estava nos Jogos Olímpicos. Então, primeiro momento fiquei muito nervoso, né? De estar numa vida olímpica, de visitar, né, o ginásio onde eu ia competir. Fiquei muito tenso, muito nervoso. Aí depois eu vi que, assim, eu precisava relaxar, senão não ia conseguir lutar. E aí eu fui... o dia da competição foi um dia muito, muito bacana. Fui indo de luta em luta, fui até chegar na final e conquistar a primeira medalha. Depois Pequim. Depois Pequim. Antes fiquei fora de Atenas. É verdade. Teve 2004. Por conta de uma contusão? De uma lesão que eu tive no joelho, né? E aí... Puxa vida, ficar fora de uma Olimpíada deve ser frustrante, tendo sido prata na anterior, Exatamente, né? Puxa vida. Mas foi um desafio para mim, porque a gente tem eu acho que eu tive a possibilidade de policiar ainda cada vez mais, né? Foi uma dor muito grande ter ficado fora dos jogos. A lesão me deixou fora por quase 2 anos, né? Período difícil, né? Período difícil. Foi o mais difícil da sua carreira? Foi o período mais difícil. E aí tive a seletiva com o Flávio Canto, que foi uma seletiva difícil, né? Tava ganhando a luta e 2 segundos para o final tomei uma punição, fiquei fora. E a gente fez aclimatação em Portugal, né? Eu era da equipe reserva e lá em Portugal eu ia voltar para o Brasil, mas eu decidi lá em Portugal ir até Atenas. E ali acho que foi um dos momentos mais importantes também de virada. Sim. Porque ali na arquibancada eu vi o quanto era difícil sem dúvida ficar fora. É uma perspectiva diferente, né? Uma perspectiva que não diferente. deixa de ser aprendizado, né? Muito, muito. Então acho que assim, tudo que aconteceu depois, né? De 2000 até 2007, que foi depois onde eu voltei a ter um grande título, que foi os Jogos Pan-Americanos e o Campeonato Mundial. Foram 7 anos, né? Sem ganhar um grande título. Uau! E foi um momento de muito aprendizado. E hoje, olhando para trás, Gelson, eu vejo que foi um aprendizado muito grande, porque se não tivesse acontecido tudo aquilo, eu não teria me tornado campeão do mundo. Aquele período te forjou como atleta, como homem, né? Me forjou como atleta. E aí, 2008, vamos para Pequim. Segunda medalha olímpica, medalha de bronze. Tá lasqueira, a gente estava lá. E foi um jogos que eu tinha ido para ser campeão olímpico, né? Porque em 2007 eu fui campeão do mundo, fui melhor atleta de judô do mundo, fui considerado. Show. E ali eu cheguei com toda aquela energia, com aquela vontade. Com moral, hein, cara? E com o sonho de ser campeão olímpico. E aí eu perdi nas quartas de final para um atleta da Alemanha, que inclusive ele foi campeão olímpico nessa edição, e eu conquistei o bronze. Né? Mas foi acho que assim, quando você está nos Jogos Olímpicos, não importa a cor, né? Você está lá, acho que a conquista é muito marcante. E o Rio, hein, Thiago? E o Rio foi minha despedida. Em Londres eu fiquei em quinto, perdi na semifinal e na disputa de bronze. E no Rio de Janeiro foi minha despedida, já com 34 anos, já estava bastante tempo, né? Lutar em casa era mais difícil, né? Assim, tendo uma visão realista da minha condição, era mais difícil. Eu tinha tido bons resultados, né, nos anos anteriores, mas era uma Olimpíada que precisava dar tudo certo para eu chegar no pódio. Mas acabei perdendo na segunda luta, infelizmente. Uma trajetória incrível, enorme, tá? Entrou para a história do esporte olímpico brasileiro. Ô, Thiago, e onde é que nasce a fundação? Onde é que começa esse trabalho? É imediatamente após o Rio ou você já vinha amadurecendo essa possibilidade do Instituto Thiago Camilo? Sim. Para exatamente seguir na direção de outro sonho. E aí? Não, minha primeira ação social foi em 2000. Quando eu voltei de Sydney, a gente criou um projeto de lei na cidade, né, em Bastos, da cidade que eu fui criado. E ali a gente começou a primeira ação social ali na cidade de Bastos, né? Aí depois, enfim, comecei a me dedicar muito ao alto rendimento, né? Já tinha sido medalhista olímpico. E eu tinha ajudado alguns amigos em alguns projetos pontuais, comprando kimono, fazendo algumas doações.
Aí em 2012 eu decidi fazer isso de uma forma mais organizada e mais consistente. Correto. Nasce o Instituto Tiago Camilo, na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Correto. Então ali foi o start de tudo, foi onde o filho nasceu. E nesses 10 anos, né, vamos completar agora no meio do ano 11 anos, nós estamos em 4 estados, né, agora é o 5º no Paraná, e 17 núcleos, sendo atendidas mais de 2.000 crianças atualmente. Então acho que é um projeto que me deixa muito feliz, né, em saber que as minhas conquistas estão aí reverberando. Você ensina judô para essas crianças, atua como multiplicador de profissionais da área. Como é que funciona, como é que se desenrola o trabalho do Instituto Tiago Camilo? A gente começou, assim, um trabalho 100% gratuito para as crianças, né? A gente atua nas áreas de vulnerabilidade social. Quem paga a conta, Tiago? A gente trabalha com lei de incentivo. Ah, legal. Né? Então, grande parte dos nossos recursos são oriundos da lei de incentivo ao esporte. Correto. Então, a gente aplica o projeto, né? A gente vai atrás das empresas que queiram nos abraçar, nos apoiar, e os impostos daquela empresa, né, é destinado para o nosso projeto. O que, aliás, é uma prática, se você me permite, aspas, o empresariado brasileiro precisaria muito descobrir e apostar mais nisso, né, Tiago? Porque o Estado não dá conta, né? Sem dúvida. O Brasil é muito grande, né? Então... Mesmo a iniciativa privada que aporta recurso, não consegue aportar em todas as frentes. Né? E o Brasil, diferente dos Estados Unidos, do Japão, né, das grandes potências, é uma estrutura clubista, né? Sim, é verdade. Não é uma estrutura escolar. Como as universidades, Como né? as universidades. Então, infelizmente, a gente acaba dependendo e são poucas pessoas que têm acesso a um clube. Sem dúvida. E o Estado não consegue dar conta. Então, acho que essas parcerias, né, com o terceiro setor, o Estado dá a possibilidade, né, de chegar naquelas comunidades onde ele não consegue. Perdão, interrompi seu raciocínio. Ok, e aí a lei de incentivo, banca o projeto, e aí você vai para a linha de frente para encontrar essas crianças e ensinar judô para elas. Isso, aí a gente monta nossa estrutura, compra tatame, compra kimono, contrata professor, auxiliar, assistente social, a gente monta uma estrutura de pessoas para que as pessoas, né, as crianças e as famílias sejam atendidas e acolhidas no nosso projeto. E aí, né, a criança começa. E a gente começou só com o projeto esportivo e hoje a gente já está com algumas ações culturais, né, de saúde também. A gente fez distribuição de óculos. A gente está agora uma campanha, a Colgate é uma das nossas patrocinadoras. A gente está tentando fazer um projeto itinerante, né, com uma van que vai nos polos, fazendo tratamento nas crianças. Então, a gente está aos poucos, tentando ativar ações, né, para que o nosso projeto seja o mais amplo e o mais completo possível. Ô, Tiago, quando você e seu time sentaram para definir missão, visão e valores, puxa vida, nós vamos chegar ao capítulo de valores, porque tem um intangível de valores na prática do esporte, sobretudo associada à tradição e à cultura do judô, que daria outro programa aqui. Vamos começar pela missão. E aí, qual que é a missão do projeto? Não menos amplo, né, do que os valores associados à missão, né? A missão é, assim, fazer com que o judô seja entendido e praticado, né, pelas crianças. Então, formar cidadãos para a vida. Então, a nossa missão é fazer com que as crianças aprendam judô e pratiquem o judô. E praticar judô não é só no tatame, como cidadão. Sem dúvida. Então, o judô age como um agente, né, de divisor, né? Quais são os seus pilares, né? Quais são... Porque a gente está o tempo inteiro decidindo. Desde quando a gente acorda, que roupa eu vou usar, qual caminho eu vou pegar, quais são minhas companhias. E o esporte, a gente quer com que as crianças entendam que façam boas escolhas. Sem dúvida. Isso pode trazer boas... A vida é feita de escolhas o tempo todo, né? E dependendo das escolhas que a gente faz, a gente colhe os resultados. Colhe os resultados. Visão. E aí, qual é a perspectiva de visão que com a qual vocês impregnaram esse projeto? Implementar o judô, né? Nossa visão é fazer com que o judô faça parte, né? Na escola, né? Faça mais parte do ambiente, do currículo. Está na vida de quantas crianças hoje, gente? Então, no público a gente está com mais de 2.000 crianças. 2.000 crianças. Né? E aí a gente também... Porque o projeto, já é o mesmo, a metodologia é a mesma. Correto. Ela é aplicada no setor... no público e no privado, né? Então, no público a gente depende da lei de incentivo, ou algum deputado, ou alguma secretaria de educação que faça um convênio com o instituto para a gente executar naquela cidade ou naquelas escolas. E no particular é direto com uma escola, com uma academia, enfim, é mais rápido e menos burocrático, né?
Mas no particular a gente deve estar aí com quase 1.000 crianças também. Ok. Então, se você me permite, eu vou descolar valores para a próxima parte da nossa conversa, dada a dimensão do entendimento de valor dentro do judô. E me fala da metodologia. Qual é a metodologia? A metodologia foi o que fez do Thiago Camilo, medalhista olímpico, campeão mundial, o melhor atleta do esporte. Como é que funciona isso? Bom, primeiramente, eu aprendi muito, né? Sem dúvida. Viajei para mais de 50 países, muitas pessoas... Cara, teve lugar que você não... Por onde você não foi? Muitos professores, né, colaboraram na minha carreira, na construção da minha carreira, e eu sempre fui muito curioso, né? Então, assim, quando eu estava num país, eu perguntava para o head coach, para o técnico, como eles faziam, como que o esporte era desenvolvido, como ele era estruturado em cada país ou em cada escola. Então, eu fui estruturando de que forma que eu gostaria de repassar isso, né? E aí, em 2010, começou toda a parte conceitual da metodologia. Tá. O que eu queria, qual que era a parte da filosofia, dos objetivos da metodologia, né? Isso foi, eu estava competindo, parei em 2017, 7 anos depois. E depois de 2017 eu me aprofundei, entrei de cabeça no projeto. Comecei a filmar os conteúdos, a gente criou um aplicativo, né? Os programas, né, que é o fundamental inclusivo. A gente também trabalha com as crianças autistas dentro do judô. Uau! A gente tem um trabalho muito grande. É mesmo? O que a propósito, aspas, parênteses, perdão, o que o judô faz pelo tratamento, é o termo correto? Não. Não é um tratamento, não é tratamento, né? Você sabe que eu tenho uma amiga, aliás, da área, se você me permite, Thiago, que está assistindo a gente, a Larissa. Ela está vendo a gente agora aqui em Maringá. E a Larissa diz assim, o autista não é um doente, ele é diferente. Sim. Aliás, ele é o que nós chamamos de X-Men. Então, não é doença, então não é tratamento. Não é. Como é que o judô se acopla à rotina, à dinâmica de um autista? Acho que fez a pergunta correta, ela vai gostar. E aí, como é que é? Então, a gente... Assim, eu sempre acreditei que a academia deveria ser uma academia de portas abertas. Receber todos, sem preparação de ambiente, né? E a gente teve um aluno que chegou em 2018 na Academia Tonico, foi nosso primeiro aluno autista. E de lá para cá, nós já atendemos mais de 50, 60 crianças autistas na academia. Que legal. Então, o que a gente observou, né? Diminuição de medicamento controlado, diminuição de lalia, comportamentos autolesivos, heterolesivos, melhora na comunicação visual. Correto. Então, assim, a gente teve uma observação e um nível de concentração vai às alturas, e uma melhora, né, no quadro da criança e da família também. Que bacana. Então tem crianças que as crianças desenvolveram melhor na escrita, porque você acaba trabalhando um pouco na pegada, né, um pouco mais de firmeza, de fortalecimento. Então as crianças melhoraram a escrita, né, melhorou o desempenho escolar. Então a gente percebeu que o judô ele pode ter um benefício muito grande dentro do espectro, né? Das crianças atípicas. E que eles têm desafios como as crianças típicas também. Todas as crianças têm desafios no aprendizado. Sem dúvida. Tem criança que não tem escutativa. Sem dúvida. Tem criança que tem... Tem adulto que até hoje que não aprendeu a escutativa, né? Que é imperativo, né? Então, assim, todos nós temos desafios, né? E as crianças, né, autistas, eles estão assim, trazendo um resultado e é muito bom quando você vê a família sendo impactada, né? Thiago, aliás, eu vou pegar essa sua deixa para fazer o nosso intervalo e daqui a pouco eu quero entender um pouco mais como esse projeto e, por extensão, a prática do judô que está ali na rotina da criança repercute dentro de casa, repercute na família. Thiago Camilo, medalhista olímpico e campeão mundial de judô, é o nosso convidado de hoje aqui no Cidade Entrevista. O intervalo é rápido e já voltamos. Não saia daí. De volta com o Cidade Entrevista, o programa de hoje tem a honra de receber o medalhista olímpico e campeão mundial de judô, Thiago Camilo. A gente está entendendo um pouco do trabalho do Thiago, da trajetória dele com o Instituto Thiago Camilo, o judô, o esporte a serviço da cidadania, do desenvolvimento. Thiago, você citou várias vezes no primeiro bloco, foi a deixa, inclusive, do primeiro bloco. Como é que a prática do esporte, do judô,
com o trabalho com as crianças, está repercutindo ou repercute no lar dessas crianças, na relação delas com os pais. Porque a gente sabe que a criançada, eles são balizadores de valores que muitas vezes os adultos perdem conexão, né? Eles vigiam a gente no trânsito, no cinto, no celular, quando você fala uma bobagem, quando você se exalta. E aí? A cultura do judô dentro de casa para quem nunca pisou num tatame. Hoje em dia, assim, acho que é um desafio pra gente, né? Porque o judô hoje para as crianças já é difícil, né? Você com 5 anos, 6 anos, você tem que respeitar o sensei, respeitar o ambiente, cumprimentar para entrar no tatame, cumprimentar para sair, a questão, né, da promoção da amizade, né? E eu costumo falar para os pais, hoje é difícil para eles, só que vocês verão o resultado no amanhã, como eles se tornarão amanhã, né? Então, porque são esses valores que norteiam o nosso projeto, que é o que vai nortear o nosso trabalho. Correto. Porque técnica por técnica, você pode aprender em qualquer lugar. Você pode aprender numa esquina, numa academia, mas a gente está muito alinhado com a questão dos valores. Correto. Né? Então, e a proposta da metodologia, né, a gente trabalha alguns elementos, que é o faixa preta no judô, faixa preta na saúde e faixa preta no planeta. Uau! Faixa preta no judô é o desenvolvimento dele no esporte, o que ele vai aprender da faixa branca até a faixa marrom. Correto. O faixa preta na saúde do planeta são atividades que o professor tagueia no aplicativo, o pai recebe em casa uma notificação e faz em casa com o filho. Por exemplo, atividade de saúde. Não usar o tablet durante as refeições, escovar os dentes após as refeições, lavar as mãos antes das refeições, né? Atividade de planeta, não ultrapassar 5 minutos de banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes, né? Plantar uma árvore com o pai. Então a gente está fazendo com que... Isso é uma vertente de ESG, Thiago, não é? É uma leitura de ESG aplicada ao desdobramento do judô. Né? Sim, porque a gente quer exatamente que a criança aplique o judô, porque o aplicar o judô é diferente de você aprender somente as técnicas. Sem Por dúvida. isso que eu tenho falando... É mais do que dominar as técnicas. É mais do que falar do que dominar as técnicas, né? E no aplicativo a gente tem um questionário, né, que a gente implementou a partir desse ano, que são três questionários, um no começo do ano, um no meio do ano e no final do ano. E o pai responde esse questionário, sai o score da criança, que são os comportamentos dele em casa. Respeito com os pais, se ele fala bom dia, boa tarde, por favor, desculpe. Sim. Se ele organiza o seu quarto, como que é a lição escolar, como que é a relação com o professor do colégio. Então a gente quer que o comportamento dele melhore, que o judô chegue até em casa. Que bacana. Né? Então, por isso que a gente fala da construção da família. E o pai vai participar disso também. Então, às vezes eu estou sendo muito permissivo aqui, mas se eu for um pouco mais firme com meu filho, né? E se eu estou sendo muito firme, por que não ser gentil com meu filho? Então, acho que essa combinação de ser firme e ser gentil, ele corrige muito o comportamento da criança, né? E o judô, obviamente, né, todo esse trabalho feito no tatame e em casa com os pais, eu acredito que seja aí um diferencial aí do nosso projeto. Acho que você já respondeu em parte, ou quase tudo, sobre valores, né? Que valores o judô agrega, os valores que, obviamente, permeiam o trabalho de vocês. É isso, né? Que é o que é importante. Por favor. Persistência. As crianças desistem muito fácil das coisas. É verdade. Não quero mais, isso não quero fazer. Não, persiste um pouco mais. Vai se frustrar? Faz parte da vida. Você não vai ganhar toda hora. Você vai perder um dia. Aprender a perder, Você vai perder. E com a sua derrota, você vai se tornar mais forte. Né? É igual eu falo, quando você aplica uma técnica numa pessoa mais forte, você não consegue jogar. Aí você aplica 2, 3, 4, 10, 20, a tua confiança aumenta. Você ganha musculatura. Na 30ª, você consegue jogar. Uau! Você não vai conseguir jogar Como na é que eu faço para ser parceiro do Instituto? Como é que eu faço para trazer o judô para dentro da minha instituição, seja ela pública ou privada? E aí? Me dá o caminho das pedras. A gente tem o nosso site, né, institutothiagocamilo.org.br. A gente tem as nossas mídias também, né, tanto do Instituto quanto da metodologia, né, que são os trabalhos realizados. Entre em contato conosco, né? Um prazer imenso fazer implementação na cidade, na escola. Você já está no Paraná, Thiago? Sim. Já? Onde? Então, nós estamos aqui chegando no Colégio Navegantes, no primeiro colégio que está recebendo a nossa metodologia. Navegantes de Londrina. Navegantes de Londrina. E a gente também tem uma parceria com o deputado federal Diego Garcia, Perfeito. que nós vamos entrar no público e disponibilizar de forma gratuita para as crianças da Zona Sul de Londrina. Que bacana. Então, acho que são as duas frentes, né? Porque o judô ele não pode ser só para quem
pode pagar a mensalidade. Você precisa conhecer o governador Ratinho Júnior. Jovem, tenho certeza absoluta que tem espaço numa parceria entre o Estado do Paraná e o Thiago. Ô, Thiago, bem rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Ano que vem tem a Olimpíada, né? Paris 2024. Vai sair algum diamante semi-lapidado do Instituto ou ainda é cedo? Não, sai. Sai porque o judô, desde Seul, 88, na verdade desde Los Angeles, Sim. né? Los Angeles, 84, o Brasil trouxe medalhas olímpicas em todas as edições. Que bacana. É a modalidade mais vencedora, com o número de medalhas no Brasil. E não acredito que seja diferente o ano que vem. Nós temos atletas aí com grande potencial. Temos o Carguinin, que acho que é o grande nome hoje no masculino, né? Jovem, foi medalhista em Tóquio, mudou de categoria, mas já foi medalhista de bronze no Campeonato Mundial. No feminino, a gente tem muitos nomes aí já consolidados. Mayra Aguiar, Rafaela Silva, né, que são medalhistas olímpicas e campeãs olímpicas. Que bacana. Então, eu acredito que o judô aí, né, não fale com a gente, com o povo, com o torcedor, que hoje eu sou um torcedor. Né? E aí a gente vive com os nossos atletas, com as nossas conquistas. E o livro? Tem um livro a caminho? Já pensou nisso ou não? Cara, o intangível dessa experiência precisa virar um livro. Pelo amor de Deus, bora correr com a produção do livro. A gente tem, na metodologia, Gelson, a gente fez história em quadrinhos. Sim. Né, tem um HQ. Quero a sua trajetória. E no HQ a gente transmite os valores, né, do sensei, que é o sensei Musashi. Ele ensina todos os alunos. E eu já comecei a trabalhar na minha biografia. Que bacana. Eu acho que é um trabalho também que vai poder ver o que acontece nos bastidores, porque as pessoas acabam vendo só o resultado, a competição. Tem muita história para contar, o pódio, mas os bastidores, né, tudo que aconteceu, né, as dificuldades, as derrotas, os ensinam desafios, tanto quanto, né? Ensina demais e é isso que faz. A gente vai se ver em Paris. Obrigado por ter vindo, parabéns pela sua jornada, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Fundação Thiago Camilo, Instituto, que fundação? Estou com fundação na cabeça, perdão, Thiago. institutothiagocamilo.org.br. Vai lá conhecer o trabalho incrível, a contribuição desse gigante brasileiro do esporte. Um abraço, bom fim de semana, obrigado por ter vindo, tá? O programa estará disponível daqui a pouco nas nossas redes sociais. Acesse também redemassa.com.br. Eu e Thiago desejamos a todos um excelente final de semana com saúde e esporte, tá? Um abraço, gente, até sábado, tchau!